Daniel do céu, primeira pergunta que eu vou te fazer já polêmica. Pá, polêmica! Sabe aquele cara que fala, para, como que era o nome É o dele Kleber, mesmo? Kleber, É o né? João Kleber. João Kleber. Eu quero saber se tu já tá recebendo o checão aí do governo federal aí, que o pessoal fica falando que já Eu não recebeu um tenho nem, checão? eu não estou tendo nenhum contato que a gente disse que a gente precisava ter, porque recentemente você viu que teve a questão aí do Congresso, da derrubada do veto do presidente Lula, que vai levar a conta Sim. de energia elétrica. E eu queria entender por que os representantes da base do governo eles votaram para derrubar. Eu queria ter esse contato com eles, entendeu? Então, assim, a Tá gente não difícil tem de nem. entender, né? Tá A gente difícil de não entender tem essa nem. parada. Exato, a gente não tem nem o canal de acesso para poder se comunicar de graça com eles, imagina estar recebendo dinheiro deles. Olha só, essa semana eu postei um vídeo de uma influencer, tá? Eu não lembro o nome da influencer, mas ela tem, sei lá, milhões de seguidores lá no Instagram. E o que aconteceu, cara? É uma viagem assim de outro mundo. Simplesmente eles mandaram um convite para essa mulher, eles sem antes verificarem como ela pensa, de que lado ela tá. Eles mandaram um convite para ela fazer uma propaganda governamental com relação à conta de luz. O que ela fez? Ela pegou o convite do governo, fez aquele vídeo igual do Luke, igual Nicolas. do Nicolas Fundo Preto e desceu o cacete no governo, dizendo que não aceitaria jamais um convite do governo, porque o governo quer onerar as pessoas. Ela utilizou o convite, não aceitou o convite e usou o convite como arma contra o Como governo. arma contra esse Meu tipo de irmão, erro. irmão. É muito amador esse tipo de erro. É uma coisa absurda. Eu não cheguei a ver esse vídeo, não, mas Eu eu vou não te mandar. duvido. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Entrar em contato com quem você não sabe. Você vê que o governo está perdido em relação a isso. Em relação à comunicação, a saber quem é que está se comunicando. Está perdido, perdidão. Eu tô batendo bastante nesse assunto, porque assim, eu não sei qual é a tua opinião, mas desde que entrou o Sidônio, é, qual a diferença que eu senti depois que o Sidônio entrou? Nenhuma. A sensação que Então, eu tenho, eu vou dizer uma coisa, a sensação que eu tenho é que o governo Lula, ele acredita que vai conseguir ser reeleito se comunicando com as elites, se comunicando com o banqueiro, porque esse pessoal eu vejo ter bastante abertura com o governo. Eu vejo o Haddad conversando bastante com aquele grupo LEAD, né, em São Paulo. Eu vejo muitos banqueiros, reunião com muito banqueiro, mas eu não vejo o sindicato, eu não vejo uma conversa mais com a classe trabalhadora, com digitais influencers, não vejo um setor do governo preocupado em se conectar com essas pessoas. Então, eu acho que é isso. O governo está apostando mais em quem tem o poder econômico do que quem está ali nas bases, tanto da classe trabalhadora quanto do meio digital. É uma impressão que eu tenho. você chegou a ver a entrevista do presidente Lula com o Mano Brown? Cheguei, não vi toda. Eu cheguei a ver alguns cortes, mas não vi toda, não. Sim, o Mano Brown, ele disse o seguinte, que o povo para ele na rua toda hora para dizer que as coisas não estão boas. Mas aí, gente, assim, o bolsonarismo, ele tá conseguindo convencer o povo que está sendo o mais beneficiado, que está voltando a ter renda suficiente para comprar as coisas, que está sendo beneficiado por todas as coisas do governo, isenção de imposto de renda e tudo que eles estão fazendo. Mas o que está chegando neles é só propaganda bolsonarista. E parece que eles estão caindo nessa. Olha, eu vou dizer uma Cara, coisa para como que a você. gente vai vencer essa eleição de 2026, meu irmão? Eu vou dizer uma coisa para você. De fato, o governo Lula, ele, em todos os números, inclusive até nas questões dos impostos, que eles batem bastante, que o governo Lula está cobrando muito imposto, o que não condiz com a realidade. Se você pegar Exato. a carga tributária do governo Bolsonaro, estava em 33, chegando em 34 em 2022. Agora, se eu não me engano, está em 32%. Então, teve queda.
Eu costumo falar para muita gente, teve aquela polêmica da questão da taxação das compras online, que na verdade eram impostos que já existiam, né? Só que aí teve um acrescento ali de um imposto ou outro, mas em compensação, o governo Lula ele parou de cobrar imposto de renda para um monte de gente. Então, se você tiver que botar na balança, eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que estou comprando o tempo todo na internet. Mas na época do governo Bolsonaro, eu pagava imposto de renda todo mês. Então, no meu bolso, eu estou economizando mais. O meu custo de vida ficou mais barato, porque entre imposto de renda e imposto na internet, eu prefiro que cobre o imposto da internet. Só que, assim, o governo Lula, além de uma comunicação fraca, tem uma outra questão. Essas melhorias, elas são muito pequenas para que o povo consiga enxergar que a coisa está melhorando. E eu tenho percebido isso, por exemplo, na questão do botijão de gás. O botijão de gás, na época do governo Bolsonaro, aumentava 3, 4 vezes no ano. Aumentava o preço. E hoje você tem ali um preço próximo, né? Em alguns lugares mais baratos, mas tem um preço ali que flutua próximo ao do governo Bolsonaro. Ninguém vai botar a mão na consciência e vai dizer assim, poxa, mas são 3 anos já quase de governo e o preço está parecido. Você já teve variação de dólar, você já teve variação de inflação e o preço está estável. Governo Bolsonaro, você pode acreditar que o botijão estaria a mais de 200. Mas como é que você consegue convencer a população disso? É a comunicação. E aí o governo fracassa na comunicação. Então, assim, você pode fracassar na comunicação se você fizer uma mudança radical. Se o cara for comprar um botijão de gás e ver um botijão de 80 conto, aí não tem comunicação melhor do que essa. É o cara receber um salário, chegar para fazer a compra do mês e gastar 500 conto, né? Mas já que isso não vai acontecer, precisa ter mais comunicação para mostrar que essas pequenas coisas estão fazendo diferença. É aumento de salário real, apesar de ser pouco. Mesma coisa em relação a 2023. O governo Lula, quando começou, ele deu R$ 18 de aumento real no salário mínimo, porque o salário mínimo em 2022 era 1.212. Aí, em 2023, aumentou para 1.302. Isso daí foi a correção com a inflação. Depois de alguns meses, o Lula foi lá e deu R$ 18 de aumento real. Esses R$ 18 de aumento real, o Bolsonaro nunca deu. E o bolsonarista estava debochando de R$ 18. Estava achando que melhor era o governo que não dava nada. E pior, em 2019, Bolsonaro cortou o aumento real que foi proposto pelo Michel Temer. Na lei de diretrizes orçamentárias que o Michel Temer propôs em 2018, o salário mínimo previsto para 2019 eram de R$ 1.006. Bolsonaro cortou e deu 998. Então, perceba, essas coisas, por exemplo, ninguém vai receber R$ 18 a mais no salário mínimo e vai falar, porra, melhorou, agora melhorou. Não, não percebe essa melhoria. Então, você tem que ter comunicação para evidenciar isso. E aí o governo fracassa. Sabe que outro dia eu fiz uma comparação para um amigo meu, que eu falei assim: sabe como que é a comunicação do Lula? É tipo um cara apaixonado, né? Vamos dizer assim que o Lula é apaixonado pelo povo, vamos dizer um cara apaixonado por uma mulher. Aí ele manda toda semana um buquê de flores, uma caixa de bombom, dá um carro novo para ela, para um carro novo lá no nome dela, lá na frente da casa. Só que ele nunca mandou um bilhete dizendo quem é. Tipo assim, tu recebe, mas beleza, recebi, mas não sei quem foi, não sei quem é, não me importa, tá ligado? Então é um bagulho meio assim, é assim, entrega, mas como é que tu vai receber em troca qualquer um sim, um não, se ninguém sabe quem é, não sabe o que tá acontecendo, sabe? Então assim... Recentemente teve uma queda, por exemplo, no diesel. Teve uma queda no preço do diesel. Exato. Isso, obviamente, que vai impactar no preço de várias coisas, inclusive de alimentos, que dependem de caminhões, que muitas vezes é movido a diesel, e o caminhão que faz a logística de alimentos, por exemplo. Isso tudo baixa o preço das coisas. O governo, como você disse, não avisa. Não avisa. Exato, exato. Eu acho que assim, esse estardalhaço, né? Outro dia também na minha live eu tava mostrando para as pessoas os números. Tem o canal Gov, né? Tem o canal Gov e tem o canal do PT também, né? Tanto o canal Gov quanto o canal do PT, lá estão o que eles fazem, os vídeos, as transmissões ao vivo. E o vídeo mais visto assim do GovBR, por exemplo, tem 10 mil visualizações.
10 mil. Ninguém viu. São É muito capaz mal só engajados. bolsonarista ter visto, né? Aí, então, quer dizer, ninguém viu. Aí tu vai pro canal do PT, a canal do PT é assim, metade dos vídeos é de um quadro que eles têm do pessoal dos direitos LGBTQIA+. São os que mais trabalham lá no canal do PT. Só que as coisas do governo de verdade, além das causas das minorias e tudo, não estão lá. E não tem visualização também. Os que têm mais visualização é do público LGBTQIA+, que acompanha esse quadro, que eu não lembro o nome do quadro agora. É um quadro interessante, claro, né? Ok. Eu já vou voltar, tá? Tô aqui. Okay. Aí o que acontece? Então, quer dizer, cara, a gente tá sem internet, o governo tá sem internet. E assim, é difícil fazer isso? Por que o Sidônio, onde que passam os vídeos que o Sidônio tá fazendo? Qual é? O que o Sidônio tá fazendo? Cara, na boa, eu achei que ia ter alguma diferença, eu não senti nenhuma. É como se não tivesse trocado nada, como se não tivesse mudado nada, tá tudo igual. E a gente não tem também, quando a gente muda uma estratégia de marketing, hoje, qual é o marketing? É a internet, não tem outra marketing. Uhum. Não tem, você não anuncia na Globo, você não anuncia no. É internet. Se o canal GovBR, que é institucional, não está sendo alimentado, se o canal do PT não está sendo alimentado, o que está sendo feito? Essa é a dúvida, cara. Cara, eu passo. Ó, os vídeos que eu passo, eu começo as minhas lives com vídeos do GovBR. Porque eu vou lá, eu pego. Minha live tem 3 horas de duração. Eu faço uma live das 20h30 ou das 20 horas às vezes, mas a maioria das vezes eu começo às 20h30 e termino 11 e pouco. E o começo da minha live é sempre o quê? Eu pego o vídeo do GovBR em que o Lula esteve em algum evento e assisto. Às vezes é vídeo de meia hora, 40 minutos, eu vou comentando e vou fazer. Os meus vídeos têm mais visualização do que os vídeos do GovBR. E aí, cara? E o checão? Não chegou checão pra mim. E o pessoal fica batendo em mim, falando que eu tô fazendo isso porque eu ganho dinheiro do governo. Mas, meu Imagina, irmão. tem nada pior do que receber fama sem proveito, né? Então, assim, Complicado. o que a gente faz, meu irmão? Em que nível vai chegar? O que a gente vai fazer? Você tem alguma ideia? A gente vai ter que fazer uma manifestação? Vamos acampar lá na É frente o que eu do disse. Planalto? É o que eu disse, a minha percepção é de que o governo Lula ele está adotando uma estratégia de marketing político atrasado, ultrapassado, que é aquela coisa de mídia tradicional, reunião com banqueiros, reunião com empresários. Eu não vejo o governo Lula acreditar que serão os influenciadores, será o meio digital que vai conseguir reeleger ele. Eu acredito que ele não tem essa. Acho que até crença, não é nem vontade. Eu acho que eles realmente não acreditam que será pelo meio digital. Agora, o que eu tenho percebido é que todos os políticos que foram eleitos com recordes é sempre um influenciador. É o Nicolas Ferreira, é o Lucas Pavanato, teve o Rick Azevedo, que teve uma expressão de votos muito significativa para o Rio de Janeiro, primeira eleição, quase 30 mil votos. É ambiente digital, é como você falou. Talvez se o Rick Azevedo tivesse mídia, televisão, tempo de televisão, ele não tivesse tido a quantidade de votos que ele teve. Então, acho que o governo ele quer insistir nessa estratégia antiga, de fazer aquelas coisas mais tradicional, recorrer à rádio, recorrer à mídia, recorrer a empresários, palestras que ninguém assiste, ninguém sabe. O povo vive dizendo que Lula está viajando, só fica viajando. Por quê? Porque é o que chega no povo. O povo não vê que Lula está trabalhando pra cacete. O povo não vê porque não tem. Se fosse um Bolsonaro, estava o tempo todo fazendo live. Eu sei que Lula não é uma pessoa de live, mas alguém tem que estar ali o tempo todo com o celular, como se fosse um digital influencer, filmando ele e como se fosse um vlog, e conversando, sabendo o que está fazendo e passando para frente, como se fosse um vlog mesmo. Eu Mas o vou fazer uma governo acho que pergunta. não acredita, não acredita.